Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de Olho no Cristianismo. Deus abençoe você, que você possa experimentar a melhor de todas as bênçãos, que é ter a presença constante de Cristo no centro da sua vida. E assim sendo, você experimentará o melhor desta terra, né? A presença constante de Cristo, né, como centro da minha e da sua vida, confere a nós o melhor desta terra, né? E depois também, né, o melhor do futuro, que é viver com Ele eternamente. Deus abençoe você. Nós estamos dando continuidade aí à nossa série de estudos, né, de conhecimentos bíblicos, e hoje nós estamos aí no nosso penúltimo estudo, né, dízimos e ofertas, estudo número 12. A nossa série tem 13 estudos, né, você não pode perder. Mas antes, se você está chegando agora, não conhece o canal, se inscreva no canal, ative as notificações, clica no joinha, né? Compartilhe esse vídeo, participa conosco aí nos comentários, é muito importante para nós dialogarmos com vocês, né? E nós vamos começar agora, né? Dar continuidade ao nosso estudo com esse texto aqui. A partir desse texto, você compreenderá qual é o plano, o projeto de Deus em relação aos dízimos e as ofertas. Nas perguntas e nos textos bíblicos que nós iremos abordar de agora em diante, será a confirmação, né, do que nós vamos aprender agora e entender nesse texto. Muito bem, vamos lá. Olha só. A grande comissão evangélica, né, o ide, pregai, né, é uma missão onde o divino e o humano se unem. O infinito encontra-se com o finito, né? Formando uma parceria diante de todos os olhos do universo, apontando o amor de Deus em salvar o homem. Olha só. Para cumprir esta missão, o Senhor coloca recursos financeiros nas mãos de pessoas que se dispõem em se tornar canais de bênçãos divinas. Esta missão atribui uma grande responsabilidade a cada cristão. Participar entregando dízimos e ofertas, e além disso, a forma de reconhecer que Deus é o Criador e mantenedor do universo, e que de suas mãos recebemos todas as provisões para a nossa sobrevivência material. E aí, diante dessa realidade, o cristão deve ser como? Como o cristão deve agir? Deve ser generoso e agradecido. E nós vamos ver agora a forma estabelecida por Deus, né, para a manutenção de sua obra e pregação do Evangelho. Muito bem. Quando se trata de dízimos e ofertas, né, nós precisamos entender que os dízimos e as ofertas, eles têm respaldo bíblico, né? Os dízimos e as ofertas é encontrado na Bíblia, ok? Só que o que nós precisamos entender, e aí muitas pessoas têm dificuldade na compreensão da questão dos dízimos e das ofertas, é devido ao que acontece no meio evangélico, não é? Nós vamos ver mais para frente aqui, e é compreensível, né? Alguns textos que nós vamos ler aqui sobre os dízimos e as ofertas, e tem, né? A gente vai precisar fazer uma crítica aqui, porque as pessoas têm tido receio, né, em participar, em ouvir o evangelho, né, inclusive até colaborar mesmo com a obra de Deus, devido aí, né, uma desconfiança que ocorre em parte das pessoas em relação à destinação dos seus recursos financeiros, né? Eu entendo que nós, ao devolvermos, né, aquilo que é de Deus, que ele pede como adoração, né, o que se faz depois, Deus pedirá conta. Mas nós compreendemos também, eu compreendo, né, que é salutar esse receio que as pessoas têm. E aí a não compreensão, né, ajuda a firmar, a fortalecer esse receio, né? O não entendimento, a não compreensão da palavra, né, ajuda, né, nesse receio também. Mas nós vamos compreender hoje a função dos dízimos, das ofertas, e depois nós vamos traçar aí um paralelo do que acontece, que nós temos visto aí no mundo evangélico,
para que você, ao ser tocado por Deus, pelo Espírito Santo, né, você possa procurar uma igreja, um grupo religioso que adora a Deus, o mais confiável possível. Porque o que nós vemos aí quando ouvimos as pessoas comentarem sobre dízimos e ofertas na igreja é com total desconfiança, não é? Mas a palavra de Deus diz que é uma questão de adoração. Então, nós vamos ver aqui como que funciona, e aí a partir daí você ora a Deus para ele te indicar, mostrar a você qual é uma igreja séria que você precisa ir e congregar e adorar a ele em grupo. Muito importante, né? É importante demais adorar ao Senhor numa comunidade cristã, mas desde que seja uma comunidade cristã, né, que seja cristã realmente, né, que seja uma comunidade séria, que leve a palavra de Deus com seriedade, né, que obedeça os mandamentos de Deus, para que nós possamos, né, ter confiança, ter paz, ter tranquilidade ao adorarmos ao Senhor em grupo nessa comunidade, né? Muito bem. Olha só, Deuteronômio 16:16. Olha só. Vamos lá. Olha o que diz aqui o livro de Deuteronômio. Olha só. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, né? Aqui, ó, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias, ou não aparecerá vazio perante o Senhor. E depois, 1 Crônicas, aqui ó, 1 Crônicas 29, 13 e 14. 1 Crônicas 29, 13 e 14. Olha só. Agora, pois, o nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu nome glorioso. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Olha que coisa impressionante, né? Tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Então aqui, ó, o povo de Israel, e aí nós não vamos entrar aqui nos detalhes das festas, podemos falar isso em outro vídeo, né? Mas nesse caso aqui nós não vamos detalhar festa por festa, né? Mas o povo de Deus, né, o povo de Israel, não se apresentava a ele em nenhum momento de adoração em grupo, né? Eles não se reuniam para adorar a Deus, se encontrar com ele em nenhuma dessas festividades, nenhum momento de adoração, eles se encontravam de mãos vazias. Eles não vinham perante o Senhor de mãos vazias. Deus instituiu isso para o povo como uma forma de fidelidade, não é? Por tudo que o Senhor fazia por eles, né? Iam bem no rebanho, iam bem na colheita, né? Então, todos os benefícios que eles tinham, que vinham do Senhor, eles, em gratidão, devolviam um dízimo e uma oferta. Nunca compareciam diante de Deus com as mãos vazias. O que significa isso? Agradecimento, não é? Gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas, não é? E Crônicas reconhece aqui, ó. Aqui no livro de Crônicas há o reconhecimento. Olha só. Porque quem sou eu? Olha só. Quem sou eu e quem é o meu povo? Quem sou eu e quem é o meu povo? Para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Quem somos nós para oferecer a Deus alguma coisa? Ah, Senhor, isso que eu estou trazendo para o Senhor é algo meu. Eu trouxe para o Senhor. Não. Tudo vem de ti e das mãos de Deus devolvemos a Ele. Então precisa ficar claro para mim, para você, que nós não damos nada que é nosso para Deus, para a manutenção da obra dele, para a igreja. Nós devolvemos. Tudo que existe pertence a Deus, ele é dono de tudo.
Só que ele nos oferta a possibilidade, ele nos concede a possibilidade de sermos mordomos, administradores, gestores dos seus recursos aqui na terra. E ele pede por fidelidade, né, no caso dos dízimos, que nós devolvemos a ele 10%. Não é? E aí, no caso das ofertas, vai de acordo com a sua gratidão. Não existe um percentual para a oferta. Né? A oferta é de acordo com aquilo que você decidir no seu coração. E tem vários tipos de ofertas, né? Você pode estipular aí no seu coração um pacto, um percentual. Aí, se você decidir, né, um pacto aí de um percentual X, né, tantos por cento lá do seu salário, da sua renda, da sua família, é algo entre você e Deus. Você não pode ser coagido por ninguém, por nenhum líder religioso, a fazer um pacto de tantos por cento. Não. A oferta é de acordo com o seu coração, com a sua gratidão. Com aquilo que Deus ofertou a você, que Deus concedeu a você, você é grato a Ele. Não é barganha, é gratidão. Ah, Senhor, o Senhor me deu muito, o Senhor me deu muitas bênçãos, então eu vou devolver muitas ofertas. Ah, Senhor, o Senhor me deu poucas bênçãos, então eu vou devolver poucas ofertas. Não, eu vou entregar a ti poucas ofertas. Não, não é barganha, é gratidão a Deus, né? E o que nós temos visto aí no mundo religioso, né, no mundo evangélico, é a alienação do povo, né? Principalmente nessa questão dos dízimos e das ofertas. Né? Nós precisamos ficar atentos a isso aí, porque isso tem afastado as pessoas, tirado as pessoas, né, do reino de Deus por causa da não observação correta deste plano aqui, ó, dessa ordenança de Deus com relação aos dízimos e às ofertas. Né? Olha só, quando reconhecemos que Deus é o Criador, descobrimos nossa verdadeira identidade, né? E passamos a viver com responsabilidade na administração dos recursos, tempo, dons e cuidar do corpo. Né? Ou seja, quando eu reconheço, quando eu entendo que Deus é o Criador, que Ele mantém tudo, né? Que Ele administra tudo e que Ele me ama e me permite, né, fazer parte da administração dele, gerindo os recursos dele aqui na Terra, eu compreendo o meu lugar, a minha importância, né, o amor dele comigo, a confiança dele em mim, e em gratidão eu devolvo a ele uma parte, né, que ele me pede. Ele não me pede tudo, ele me pede uma parte dos meus recursos financeiros, né, porque ele já me deu antes muito mais. Então ele quer ver a minha fidelidade, a minha adoração, né, nessa parte que é muito importante, que é a questão dos dízimos e das ofertas. Olha só, pergunta número 2. Além das ofertas, o que Deus mais pediu? Né? O que mais Deus pediu? Está lá em Números 18, 21 e Levítico 27, 30. Né? Vamos lá, olha só. Números 18, 21. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executam, e o ministério da tenda da congregação. Levíticos 27, 30. Também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santos são ao Senhor. Além de oferta, nós temos os dízimos aí. Né? Os dízimos aí, que é o quê? O dízimo é uma ordenança, né? Eu entendo até como um mandamento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Malaquias lá. Né? Então, assim, é uma forma de ser grato a Deus pelas bênçãos recebidas, né? E aí tem uma questão aqui, ó. Em Números 18, 21, né? O dízimo, ele tem uma função. A função do dízimo
é o avanço da obra de Deus, a pregação do evangelho e também a manutenção de pessoas separadas para esse fim. Então, assim, não precisamos ficar desesperados. Nossa, mas o dízimo é para pagar as pessoas que fazem. Sim, o avanço da obra do evangelho, ele precisa de pessoas que estejam voluntárias, ou melhor dizendo, disponíveis, né? O tempo todo para o avanço do evangelho, né? A maioria das pessoas, elas não têm a possibilidade de ficar o tempo todo, né, 24 horas por dia praticamente, né, por conta da pregação do evangelho, tanto na sua região quanto em regiões distantes, outros países. E existem missionários para poder fazer isso. Pessoas que se dedicam o tempo inteiro à pregação do evangelho. Nós que temos outra função, trabalhamos em diversas profissões aí, né? Nós organizamos o nosso tempo ali do trabalho, lazer com a família, adoração a Deus, pregação do evangelho, mas o nosso tempo é bem dividido. Mas tem pessoas, né, dentro das igrejas, né, que elas se dedicam 24 horas. De dia, se precisar, de madrugada, elas levantam e pregam o evangelho, se for o caso, né? Se tiver um estudo bíblico aí, a pessoa, olha, eu só posso fazer um estudo bíblico 5 horas da manhã, porque eu trabalho muito e tal, a pessoa vai lá, é um missionário, 5 horas da manhã ele dá o estudo bíblico. São pessoas separadas por Deus para isso. Então, isso é o avanço da obra. O dízimo, ele é para o avanço da obra. Mas aí as pessoas ficam falando assim, e eu entendo, tá? Nós entendemos. Não, mas tem muito pastor aí que embolsa o dízimo, né? Olha lá como é que eles estão ricos lá, ó. Ricos e mais ricos. Enquanto o restante da membresia tá pobre, 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 né? Olha o pastor lá batendo de carrão, tal, não sei o quê, e muitas famílias pobres lá na igreja. Eu entendo. E isso não é bíblico, né? Isso não é bíblico. O dízimo é para manutenção da obra de Deus. No caso aqui né, de Números 28, os levitas, que eram a tribo, né? A tribo de Levi e os levitas, que eram destinados, eles foram separados só para o serviço do templo. Era responsabilidade deles, a organização e serviço ali do templo, né? Do tabernáculo de Deus ali do templo, né? Onde Deus habitava juntamente com eles ali, ó, vinha para ser adorado, né? Para eles, o dízimo, uma parte, né, a parte dos 10% que Deus pedia ao povo ia para eles, porque eles não faziam outra coisa senão ficar a serviço da adoração. Então, os dízimos aqui, igual eu falo em Levítico 27:30, né, aqui, ó, questão da alimentação, né, dízimos da semente do campo, dízimo de tudo que era produzido, uma parte ia para eles poderem ser, eles eram mantidos pelo povo, né? E Deus deu essa ordem, Deus separou aquela tribo para isso, para que eles pudessem ser sustentados para ficar exclusivamente trabalhando para o Senhor no templo, na adoração. Né? Usar a palavra templo para nós compreendermos mais. Eles tomavam conta do culto, né? O culto era organizado, era feito por eles, era 100% ali do tempo destinado à adoração a Deus. Isso tem que ficar claro, é muito importante. Então eles não faziam outra função, não trabalhavam, não ficava só para isso, né? Então, hoje em dia nós temos também, né, pessoas que são dedicadas, né, que dedicam o seu tempo, né? Deus chama, né, recebe o chamado de Deus, sente no coração, né? Aquele desejo de trabalhar para Deus 24 horas por dia na missão ali, avançando, né? Para a pregação do evangelho. Essas pessoas, elas precisam ser sustentadas. É o dízimo que é destinado ao avanço do evangelho, né? Com materiais, estudos bíblicos, salários para obreiros de dedicação exclusiva, sabe? As pessoas que vão para outros países aí, levar o evangelho, abrir igrejas, né? Avançar com a palavra de Deus, isso tudo tem que ter investimento, né?
E Deus designou o dízimo para isso. Agora, aqueles que, né, que inclusive tem até uma expressão, né, ficou muito comum aí, os vendilhões do templo, aqueles que alienam, né, a consciência das pessoas mais humildes da sua igreja, né, dos santos ali da sua igreja, porque tem pessoas muito santificadas ali daquilo que ele sabe, né, na humildade que tem, né, e Deus está de olho nisso. E essas pessoas têm a sua mente alienada, né, por esses falsos líderes que falam o tempo todo de prosperidade. Olha só esse texto aqui, ó. Olha só. Os dízimos foram destinados por Deus exclusivamente para a manutenção dos sacerdotes levitas, entre aspas, né? Que deveriam dedicar-se integralmente ao ministério sacerdotal, só por conta disso. Fazia outra coisa não, né? Muitas igrejas hoje se transformaram em verdadeiras empresas de exploração dos crentes. É o que nós falamos hoje, a alienação da consciência dos crentes. As pessoas ali na humildade, naquilo que sabe, tentando, lutando para adorar a Deus, vem um líder religioso que não tem absolutamente nada de Deus e corrompe a mente, aliena a mente das pessoas em relação aos dízimos e às ofertas. E aí você vai ver depois, estão riquíssimos, não é? Deus designou o dízimo para a manutenção dos levitas, mas os levitas não eram ricos, não. Eles tinham o suficiente para poder viver e cuidar das coisas de Deus. Foram separados para isso. Tem muita diferença entre o sustento dos levitas na Bíblia e o que acontece hoje em muitas igrejas. Por isso que as pessoas não querem saber de Deus. Porque olha o tipo de Deus que está sendo apresentado para elas. E aí eu compreendo, nós compreendemos. Mas por isso que esse estudo aqui vai esclarecer, né? Para que nós não venhamos nos levar por essas ideias que tem por aí, esses movimentos que se dizem evangélicos, mas que no fundo, são verdadeiras empresas para poder enriquecer líderes religiosos e seus familiares, né? Olha só, criou-se o que é chamada a teologia da prosperidade, né? A maior parte dos cultos só fala em prosperidade. Você deve doar tanto para Deus que você vai receber tanto, aquela conversa que ninguém encontra isso na Bíblia, né? Mas tudo bem. Olha só, muitos líderes religiosos são gananciosos e exploradores, indo além dos ensinos de Jesus, né? Os apelos são feitos visando uma troca. Você dá tanto e receberá outro tanto. Olha só. Os apelos são muito veementes a fim de manipular as pessoas. Os líderes religiosos se expressam da seguinte maneira: você quer uma bênção de 50 ou uma bênção de 500? Mas por que não uma bênção de 5.000? Né? Esse tipo de atitude nada tem a ver com o perfeito plano de Deus quanto aos dízimos e às ofertas. Ou seja, as pessoas, os líderes religiosos estão sempre ali, né, chamando atenção para valores, né, valores. Isso aqui é quanto de bênção, oferte ao Senhor, não sei o quê. Eu já vi líderes aqui na internet mesmo pedindo, você que está pagando aí o seu apartamento, né? Doe para Deus uma das suas prestações e você conseguirá tal, não sei o que, isso, né? Para você conseguir mais bênçãos para poder pagar seu apartamento, sua casa, doa uma das suas prestações para o Senhor, não sei o quê. E começa aquela falação, aqueles projetos mirabolantes, né? Alienam a consciência dos crentes, que são pessoas humildes de Deus ali, dos santos de Deus, né? E eles vão pagar caro por isso. Pode ter certeza, Deus não está sem ver isso aí. Ele está vendo tudo. No devido tempo, esses falsos pastores, esses falsos mestres, esses líderes religiosos que querem apenas o dinheiro, gananciosos, Deus tem um trato específico com eles aí no dia do juízo. Né? O dia que Deus tratará com cada um de nós, não é? Então, assim, ó, dízimos e ofertas. O dízimo tem lá seu percentual, 10%. Padrão, é estipulado por Deus. Ok? Ofertas, pactos,
planos. O que for depois do dízimo é entre você e Deus, no seu coração. É você que decide. O pastor nenhum pode estipular, olha, a partir de hoje, quem quiser muita bênção, 10% do salário, 20%. Né? Você tem coragem de doar uma prestação do seu carro. Prove a Deus que você o ama, que não sei o quê. Essas conversas, isso não procede da Bíblia. Isso é alienação pura para enriquecimento próprio. Né? Não são igrejas, né? São empresas. E usando o nome de Deus e usando a Bíblia, são empresas da pior espécie possível, né? Que usam aí a consciência, a crença e o nome de Deus, né, para benefício próprio. Quem não conhece uma igreja assim? Nós estamos mentindo aqui? Estamos falando algo que não é a realidade? Não é? Não digo que seja de todos, né? Porque tem organizações religiosas muito sérias, né? Com a questão do dízimo ali, tudo direitinho, né? Das ofertas, tem um retorno para os membros, o que é feito, né? Porque a igreja precisa de ajuda, ela precisa de investimento, né? As igrejas precisam de ter conforto, bancos, tem que ter um banheiro limpo, uma água geladinha para todo mundo beber, a igreja tem que estar limpa, tem que pagar a conta de luz, tem um som, tem microfone, tem projetor, tem tudo, tem toda uma liturgia, aliás, uma quantidade de materiais instrumentais ali, né, instrumentos, para que o culto possa acontecer. Isso tudo custa dinheiro, sim, tudo bem. Temos que comprar, temos que ter templos bonitos, aconchegantes, confortáveis, um som bacana, né, instrumentos musicais, a limpeza, o serviço de limpeza, né, banheiros agradáveis, confortáveis, né? Temos que ter tudo isso. Isso custa dinheiro, tem que pagar conta de água, conta de luz, pagar funcionários, pessoas que trabalham nesse, né, para poder manter o templo ali. Isso é fundamental. Agora, quando há a exploração, a alienação, né, da consciência do crente, para que ele possa fazer mais do que as suas condições, mais do que Deus pediu, isso é pecado, isso não está certo, não. Tá? Se você congrega aí numa dessas instituições, peça a Deus que te dê libertação, porque não está de acordo com a Bíblia, não. Vamos lá, olha só. Questão aqui número 3. Pergunta número 3. Que personagens do Antigo Testamento são destacados em relação aos dízimos? Gênesis 14, 18 a 20. Olha lá, ó, 20 e 22, né? 14, 18 a 20. Que personagens do Antigo Testamento são destacados em relação aos dízimos? Gênesis, olha lá, ó, Gênesis 14, 18 a 20. Gênesis 14, 18 a 20, em diante. (14, 18 a 20). Vamos lá. Melquisedeque, rei de Salém, né, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, né? E abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abrão, né? Pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas suas mãos. E de tudo Abraão lhe deu o dízimo. Ok? Abraão adorou a Deus, né? E ofereceu ali, né, pela vitória, né? Que Abraão lutou ali contra 4 reis, né? Guerra de 4 reis contra 5, né? Que é o nosso título aqui, nosso subtítulo aqui, o nosso título, melhor dizendo, do capítulo 14. Abraão sai vitorioso aí, né? Depois da guerra aí, Ló é levado cativo, ele vai lá e guerreia e traz também, né? Consegue a vitória e traz o seu sobrinho de volta. Muitos bens, né? Da vitória. E aí, Melquisedeque, sacerdote, né, abençoa, sacerdote e rei, tinha 2 funções, né? Abençoa Abraão, né? E Abraão, em adoração a Deus pelas vitórias que teve, né?
contra aqueles reis que se reuniram contra ele, ele devolveu o dízimo. Ou seja, ele foi grato ao Senhor, pelo que Deus fez por ele. Então, olha como que Abraão já nos mostra aí, né? Porque tem uma expressão no mundo cristão, eu sou filho de Abraão, nós somos filhos de Abraão, ele filho de Abraão, então vamos fazer como Abraão fez, né? Se somos filhos de Abraão, vamos seguir o seu exemplo, né? Vamos ser agradecidos a Deus, né? Mas se eu preciso ser de alguma igreja para eu ser agradecido a Deus e devolver um dízimo? Claro que não. Qualquer pessoa que é grata a Deus, né? Ela pode devolver a Deus um dízimo e uma oferta. Você não tem que estar ligado a uma religião, uma denominação para fazer isso, não. A gratidão é sua para com Deus. Você vai orar a Deus, pedir o Espírito Santo que ilumine a sua mente para que você possa encontrar a igreja verdadeira, né? Uma igreja honesta, que não é essas aí que passam na internet, que as pessoas ficam postando vídeos, né? Denunciando a pedição de dinheiro, né? É uma empresa evangélica, né? Peça a Deus que te mostre uma igreja que vai usar esses recursos para a pregação do evangelho, para ajudar pessoas necessitadas, né? Que Deus vai abrir a sua mente, ele vai te mostrar qual que é a igreja que ele quer que você encaminhe a sua gratidão. Entendeu? Então você faz isso. Quando você estiver grato a Deus por tudo que ele fez por você, separa uma oferta, separa lá 10% de toda a sua renda mensal, né? E devolve a Deus, porque isso é uma forma de agradecermos a ele, sermos gratos a ele por tudo que ele faz por nós, e faz primeiro. Primeiro ele nos dá as bênçãos, saúde, trabalho, né? Força, vigor, para ganharmos aí o nosso sustento, para a nossa família, tudo direitinho. E aí depois ele te pede a gratidão, que são os dízimos e as ofertas. Ok? Consciência, tá? Muito bem. Pergunta número 4. Olha só. Qual é a visão bíblica sobre a manutenção da obra da pregação do Evangelho? Olha só, qual a visão bíblica sobre a manutenção da obra da pregação do Evangelho? Malaquias 3:10, ok? Malaquias 3:10 e 1 Coríntios 9:13 e 14. Muito bem, vamos lá. Malaquias 3:10, olha só que texto maravilhoso. Aqui, ó. Malaquias 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, a casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então Deus está falando aqui, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tragam os dízimos, tragam as ofertas. Aquilo que é de adoração e gratidão a mim, traga para a minha casa. O que é que significa isso? É para a manutenção da casa de Deus. Ok? Para manutenção da casa de Deus e avanço da obra. Não é para pastor embolsar tudo, não. Pastor, o obreiro, aquele que se dedica ao avanço do evangelho em tempo integral, ok? Aquele que é dedicado ao avanço da obra em tempo integral. Tem alguns também que são dedicados à obra de Deus em tempo parcial, mas cada um vai receber o seu salário de acordo com a sua função, e o restante é para manutenção da casa de Deus e avanço da obra. Então, vez por outra, aliás, o que está em alta agora aí, né? É a questão da CPI aí das igrejas, né? Para saber como é que funciona aí, né? Essa questão aí do dinheiro, de impostos, etc e tal. Olha só, olha o reboliço que está dando aí, né? Porque se realmente isso acontecer,
tudo ficará o quê? Exposto. E aí os membros vão ver o que é feito realmente aí. Está sendo cumprida, né? A lei, se não está sendo cumprida a lei, como é que é, a questão dos impostos, o que é que tem a ver aí, né? Essa questão tá aí latente aí, o povo tá alvoroçado em relação a isso aí, né? Os pastores já começaram a se organizar aí, já fazendo vídeos na internet, reclamando, nossa, que não sei o quê, que as igrejas tá escondendo o quê? Tá com medo de quê? Não, mas que isso, que aquilo, as ofertas são sagradas ao Senhor, tudo bem, né? Nós já sabemos que as ofertas são consagradas ao Senhor, né? Então, assim, instituições sérias, né? Por exemplo, que não tem um dono, né? E são realmente filantrópicas, que o dinheiro ele é investido na própria instituição, na obra, né? Para o avanço da obra de Deus, você não vê ninguém esperneando aí na internet, nem nada, tá tudo tranquilo. Querem fazer uma fiscalização, né, uma sindicância aqui nas nossas contas, aquele que entrou, né, de dinheiro aí, de ofertas, pode, tá tudo aqui, ó, tá tudo registrado aqui, ó, pode olhar o que tá errado, o que não tá, o que tem que pagar, o que não tem que pagar, tá tudo certo, né? Muito bem, olha só. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor, né? Para que a casa de Deus possa ser mantida. 1 Coríntios, olha só, 9, 13 e 14. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Olha só. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, que nós falamos agora, né? Para que haja mantimento na minha casa. Então, os levitas no tempo do povo de Israel, eles eram mantidos, né, para aquilo que o povo trazia perante Deus como gratidão. Hoje em dia, da mesma forma. Mas, cada um recebendo o seu salário de acordo com a sua função. E ponto. Tem ninguém embolsando a totalidade dos dízimos da igreja de ofertas, não. É organizado, é dividido, né, contabilizado, do jeito que a palavra de Deus diz, para a manutenção do evangelho. Né? E a manutenção do evangelho envolve materiais, né? Impressão das Bíblias, estudos bíblicos, né? Materiais de todo tipo que sirvam para o avanço, manutenção das redes sociais, a publicidade do Evangelho de Deus nas redes sociais, né? Tem pessoas que fazem isso, tem que produzir material. Tudo isso é avanço da obra. Tem que ter o quê? O investimento. E é com aquilo que Deus pediu para nós que é feito isso, dízimo de ofertas. Mas de forma honesta, organizada, contabilizada, porque Deus está olhando. E Deus não se deixa escarnecer. Deus não permite que ninguém faça a sua obra relaxadamente ou que suje o seu nome, manche o seu nome, envergonhe o seu nome, né? Que dê mau testemunho ao ponto das pessoas deixarem ou não desejarem servir a Deus por causa disso. No momento certo, Deus trará juízo sobre qualquer um que manchar sua obra e seu nome. Não tenha dúvida disso, né? Muito bem. Olha só. Pergunta número 4. Qual é a visão bíblica? Nós terminamos agora a pergunta número 5. Agora, o que acontece quando não devolvemos a Deus o que lhe pertence? Olha, o que acontece quando não devolvemos a Deus o que lhe pertence? Ageu 1, 6 e 9. E depois Malaquias 3, 8 e 9. Vamos ler Ageu 1, de 6 a 9. Ageu, vamos lá. Ageu 1, de 6 a 9. Olha só o que diz.
Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquel furado. Saquitel furado. Saco furado, né? Olha só, esperaste muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para a casa de Deus, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanecesse em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Olha só, Deus não abençoa, de acordo com a palavra de Deus, aquele que não prioriza sua adoração, sua gratidão. E aqui não é barganha, não. Entendeu? Aqui tem algo de eterno, né? Que está sendo dito aqui. Você pode pensar assim, não, conheço pessoas que não devolvem o dízimo, não pertencem à igreja nenhuma e são muito ricos. É uma outra questão. Né? Olha só, tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe para pô-lo num saco furado. Recebe e não dá para nada. Aqui não se aplica somente a questões materiais. Olha só, tudo que é feito aqui no verso 6 parece que não serviu de nada. Um vazio que tem, né? Algo que não, uma sensação de incompletude. Trabalha, 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 mas não adianta. Come, 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 mas não adianta. Bebe, 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 mas não adianta. Não é? Veste roupas maravilhosas, caras, mas não tem aquecimento. Ou seja, quando nós negligenciamos a adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas, nós nos sentimos vazios, distantes. Podemos fazer o que quiser, podemos trabalhar de sol a sol sem folga, podemos ajuntar riquezas e mais riquezas. Se não formos fiéis a Deus, aquilo não vai ter tanta importância. Acorda de manhã, não tem prazer na vida, né? Aquela tristeza. Tem muito, mas não pode gastar, né? Às vezes a situação não permite, acumulou tanta riqueza, mas não pode sair à rua ali sozinho, né? Sem um segurança, sem não sei o quê, porque pode correr riscos e mais riscos. Ou seja, aqui no verso 6 mostra mais aqui uma questão de perda de sentido, né? Aquele vazio que se tem, né? Por não obedecer a Deus, né? Aquilo que ele estipulou como fidelidade, né? Olha só, esperastes muito, verso 9, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Demorou muito para poder reconhecer, fazer, ainda não fez do jeito que eu pedi, então não tem fundamento, né? Lembre-se, primeiro Deus concede para depois ele pedir. Os dízimos e as ofertas, eles existem também para retirar o egoísmo do nosso coração. Ok? Então, assim, mexer no bolso é algo que estremece aqui, né? Nós somos seres humanos, egoístas, né? Por causa do pecado que habita em nós, a nossa natureza pecaminosa, né? Então, mexer no bolso, que é o momento que nós estamos vivendo agora, né? Esse mundo nosso em que o ter, né? O acumular significa alguma coisa, para Deus não significa nada, mas no mundo que nós vivemos significa muita coisa, não é? Então, mexer ali, né, no bolso é para tirar de nós a avareza, o orgulho, né, o egoísmo, compartilhar, ensinar a compartilhar, né, ensinar a misericórdia, ensinar o não acumular, porque ninguém vai levar isso para lugar nenhum, né? Muito bem. Olha só.
Malaquias 3. Malaquias 3, 8 e 9. Olha só. Olha o que ele diz aqui. Que coisa impressionante. Malaquias 3, de 8 a 9. Roubará o homem a Deus e... Foi direto, hein? Todavia vós me roubais. E aí, a pergunta, né? Em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos, nas ofertas? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Vixe! Pesado, hein? É. Deus te dá oportunidade, Deus te dá bênçãos, confere bênçãos, né? Mas muitas vezes nós somos ingratos a Deus, não devolvemos aquilo que Ele pede para o avanço da obra dEle, para que a casa dEle possa ter recursos, para que a missão dEle possa ter recursos, para que o avanço do Evangelho, a pregação do Evangelho em todo o mundo possa ter recursos. Mas muitas das vezes, muitos de nós se recusam a ser gratos a Deus. E aí vem aquela situação de Ageu, né? 1,6, né? Olha lá. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais, né? Perde o sentido, né? Perde o sentido. Por mais que a pessoa tenha muito dinheiro, seja muito rico, pode ter certeza. A não gratidão a Deus, a não fidelidade a Deus, vai trazer um vazio tão grande, né, que muitas das vezes a vida perde sentido, né? Então nós devemos entender, compreender que Deus, ele é digno de adoração e ele pede a nossa adoração com louvores, com o culto como um todo, né? Ministração da palavra, louvor, oração e também a fidelidade nos recursos financeiros. Não se esqueça disso, tá bom? Olha só, qual é o plano de Deus para as ofertas? Deuteronômio, olha lá, Deuteronômio 16, 17. Cada um conforme ao dom, né, da sua mão, né? Conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe tiver dado. Olha só, Deuteronômio, deixa eu conferir aqui numa outra versão, Deuteronômio 16, 17. Olha só, aqui ó, cada um oferecerá na proporção, olha a outra versão aqui ó, cada um oferecerá na proporção em que possa dar. Nós já falamos sobre isso aqui. Olha só. Que possa dar, segundo a bênção que o Senhor Deus lhe houver concedido. Não está falando de barganha aqui, não. Qual que é o tamanho da sua gratidão? Você é grato a Deus por quê? Não, sou grato a Deus por causa disso, disso, disso. Então, eu vou dar uma oferta sim. Eu separei, eu planejei essa oferta para Deus porque eu recebi muitas bênçãos. Ótimo. Porque para Deus não é importante o valor. Lembra lá de Jesus e os discípulos? Vendo os fariseus dando oferta? Né? Jesus ali num canto com os discípulos observando. Os fariseus chegavam com aquelas moedas enormes, né? Para fazer barulho, soltava assim, ó. E ia fazendo barulho, aquele barulhão de moeda. Tá, tá, né? Aquele barulhão de moeda assim, nossa, o rabino fulano de tal, o sacerdote fulano de tal, olha como ele é generoso com o Senhor, que homem abençoado. Aí chega a viúva, uma moedinha, o que ela tinha, humildemente, sem mostrar nada para ninguém, nada, humildemente chegou lá assim, ó, na sua humildade, colocou sua ofertinha e voltou. O que Jesus disse? Ela deu a maior oferta. Por quê? A gratidão do coração dela
Era uma gratidão verdadeira. Ela deu tudo que tinha e ela sabia que nada faltaria para ela. Ao contrário dos fariseus, que foram para mostrar santidade, né? Santidade superficial, né? Santidade da boca para fora, santidade falsa, uma falsa santidade. Olha lá, Jesus repreendeu. Tá vendo ali, ó? Ela deu a maior oferta. Ou seja, a oferta deles tinha um valor monetário, material ali. Mas para Deus tinha pouco significado. Deus é dono de tudo, a prata, o ouro, tudo que é dele. Né? Ele quer ver de nós o quê? Gratidão, fidelidade a ele. Né? Então, cada um conforme possa dar. É aquilo que nós falamos. Se você está conhecendo algum lugar e frequentando algum lugar, participando de algum lugar aqui, se você está sendo obrigado, né, alienado, tendo a sua consciência aí alienada, né, para dar tantos, que você vai ganhar tantos, que não sei o que, essa teologia da prosperidade, isso não tem respaldo bíblico. Não fica nesse lugar. Ore a Deus para que Deus abra sua mente, para que você possa encontrar, né, uma casa de adoração de acordo com a vontade dele, né? Possa dar em gratidão ao que o Senhor fez por você, né? Olha só, 1 Coríntios 16, 2. Vamos lá, 1 Coríntios agora 16, 2. Vamos ver essa versão minha aqui. Lá, 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha, né, de parte, olha só, em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então, Paulo está advertindo aqui, ó, né? Prepare a sua oferta, né? Prepare a sua oferta. Aqui no caso aqui, né, as ajudas que ele recebia era para levar tudo de uma vez, né? Mas no caso aqui, a aplicação espiritual dos dízimos das ofertas, prepara uma oferta. Faz igual o povo de Israel, né? Eles nunca chegavam diante de Deus de mãos vazias. Sempre levavam alguma coisa, né? Das primícias ali, do que Deus abençoava, eles sempre levavam algo para os levitas, né? Em forma de adoração a Deus. Hoje nós temos a oportunidade, né, de adorar a Deus financeiramente de várias formas, né? Hoje, dinheiro vivo, né, em espécie, dinheiro espécie, nem se usa mais, né? Temos várias formas de colaborar, de ajudar o próximo, de ajudar a devolver os dízimos, as ofertas, ajudar as pessoas, fazer obras sociais maravilhosas. Temos variadas formas de fazer. Hoje é muito mais fácil, né? Então, seja grato ao Senhor. Seja grato a Deus, porque Ele tem abençoado você. Ele vai continuar te abençoando, né? Pela sua gratidão, por tudo que você fez, né, e faz na obra dele. Ah, mas eu não sou cristão, eu não sou de igreja nenhuma. Não tem problema. Todo ser que respira, louve o Senhor. Todo ser que respira, adore ao Senhor. Qualquer pessoa pode adorar a Deus. Ao contrário, aliás, deve adorar a Deus, né? Você não precisa achar que eu só vou adorar a Deus quando eu for para a igreja. Não, adora a Deus aí, né? Na sua casa, na sua vida, seja uma pessoa honesta, decente, né? Educada, longânima, misericordiosa, paciente, né? Haja com urbanidade com as pessoas, né? Com educação, com classe. Isso tudo são formas de viver bem no mundo, né? E aí, quando você se decidir pela ação do Espírito Santo a frequentar um grupo social religioso, você só vai dar continuidade que você já é, né? Então não precisa, para adorar a Deus, não precisa você esperar entrar num grupo religioso, numa instituição, para começar a adorar. Não, pode adorar a Deus aí na sua casa. Separa aí o seu dízimo, separa aí sua oferta,
ora a Deus, peça a instrução ao Espírito Santo. Ele vai te indicar uma igreja, um local, uma instituição para que você possa adorar a Deus entregando. Ah, mas eu não quero participar. Não, você chega lá na instituição, procura um líder lá, olha, eu sou fulano de tal, eu vim trazer o meu dízimo e a minha oferta porque Deus me abençoa muito e eu quero adorá-lo assim, eu sou grato a ele. Entrega lá e vai embora. É assim que começa, não tem problema nenhum, fique à vontade, converse com Deus, ora a Deus. Ele vai abrir a sua mente, ele vai te indicar, ele vai te mostrar o caminho. Não tenha receio. Pode falar com Deus sempre. Nós falamos com Deus estando na igreja, estando fora da igreja, sendo cristãos, não sendo cristãos. Pode conversar com Deus, pode conversar com o Espírito Santo, chama ele. Fala com ele, olha, eu quero ser grato a Deus. Ele vai te atender, ele vai iluminar a sua mente. Não tenha receios. Não tenha receios, né? Olha só. E a nossa pergunta número 7, nossa última pergunta. Que promessa Deus faz para os seus filhos fiéis? Olha só. Malaquias 3, 10 e 11. Vamos lá, Malaquias 3. Nós já lemos o 10, né? Agora vamos ler o 11. Vamos ler o 10 e o 11, né? Ler a palavra de Deus é sempre bom. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Né? Provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Olha que coisa impressionante. Né? Não é barganha, é bênção. Ok? Sejamos gratos a Deus. Igual a viúva. A viúva foi muito abençoada. Ela era uma mulher abençoada, porque ela deu o pouquinho que ela tinha. Isso bastou. A confiança em Deus, a fé em Deus. Entendeu? Então, converse com ele, que ele vai te abençoar e você vai adorá-lo em gratidão. Olha só, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, aquele que é fiel a Deus, ele tem a verdadeira prosperidade. Deus concederá a você, se for fiel a Deus, grato a Ele, nos dízimos e nas ofertas, daquilo que você precisa para viver bem e feliz. E hoje em dia as pessoas têm a falsa ideia de que precisam de muito dinheiro, riqueza, fama, para ser feliz. Isso não é verdade. Pois, pelo contrário, muita riqueza e muita fama produz outras coisas, né? Muitos artistas famosos aí, a gente fica sabendo aí na mídia, né? Tá com depressão, suicídio, não sei o quê. É complicado. Televisão mostra isso aí. Não sou eu que tô falando, televisão mostra isso aí. Problemas variados, né? Como qualquer outro, né? Mas o que Deus quer para nós é as bênçãos necessárias para a nossa felicidade juntamente com Ele. Ok? Então sejamos gratos a Deus, sejamos muito gratos a Deus pelo que Ele tem feito por nós, né? Por nós, pelos nossos familiares, amigos, né? Olha só, nossa última leitura, Salmos 37, 25. Olha só. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente, ou seja, nem a sua descendência, sua família, mendigar o pão. Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida de todos, né? E daqueles que são gratos a Deus, ele fica mais feliz, né? Por causa do reconhecimento de todo o trabalho dele em nossa função. Deus nos ama. É difícil a gente compreender isso, né? Que um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, possa se importar com pecadores, né? Mas ele se importa porque ele nos ama, né? E a fidelidade nos dízimos e nas ofertas também ajuda a moldar o nosso caráter. Tirar o egoísmo, né? Tirar a arrogância, a avareza do nosso coração.
ao distribuirmos, né, ao contribuirmos com a obra de Deus, com o avanço do Evangelho, ajudando os outros, né? Isso nos educa também. Olha que bênção. Então, beleza? Tranquilo? Deus te abençoe. Estamos finalizando aí nosso número 12, dízimos e ofertas, tá? O próximo vídeo nosso é o nosso último estudo, né? Que nós vamos tratar aí sobre vivendo o ministério, né? Estudo número 13, como que é o ministério, né? Do avanço da obra de Deus, né? Que ministério é esse, né? Vivendo o ministério é o nosso próximo conteúdo, nosso próximo vídeo. Deus te abençoe, né? Se você chegou agora, mais no final, se inscreva no canal, ativando as notificações, clica aí no joinha, né? Para dar uma força pra gente. Comente os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos. Deus te abençoe e até o próximo estudo, beleza? Valeu!